Há 10 dias atrás, o canal Ao Encontro da Química estava aqui promovendo uma live de esquenta para a OBQ Júnior. Para quem não sabe, Olimpíada Brasileira de Química Júnior, uma Olimpíada de Química aplicada aí a alunos de 8º e 9º anos. Depois desse vídeo, recebi algumas sugestões e uma delas era para resolver a prova de 2020. Então, sejam todos bem-vindos ao canal Ao Encontro da Química, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e esse trazendo exatamente a resolução da prova 2020 da OBQ Júnior. Antes de começar aqui a resolver as questões, eu te pergunto, já é inscrito aqui no canal? Se não for, aproveita, se inscreve agora e fica por dentro de conteúdos como esse e outros que vão aí ao encontro daqui. Primeira questão, soluções que contêm diferentes tipos de sais foram queimadas em recipientes conforme mostrado abaixo. Em cada recipiente havia apenas um tipo de sal. A gente observa aqui várias colorações. Quando a gente vê esse teste das chamas, né, bem conhecido, ou então alguma coisa relacionada, alguma questão relacionada a fogos de artifício, faz com que a gente lembre de um conceito defendido aí por Niels Bohr em sua formulação de modelo atômico. Niels Bohr afirmava que quando um elétron absorvia energia, ele saltava para uma camada mais externa. Perdendo essa energia em forma de luz, ele voltaria para uma camada mais interna. Então, dentre as possíveis explicações, qual realmente é a que caracteriza ou a que explica esse experimento? A letra A fala que essas colorações observadas nas chamas se relacionam principalmente a efeito de transições eletrônicas de elementos químicos diferentes. Okay? Já de cara, o gabarito aqui sendo a letra A. Só a nível de informação, a letra B fala que é baixos níveis de oxigênio em torno dos átomos, dos sais dos diferentes recipientes, mas se eles estão no mesmo espaço, não seria a quantidade de oxigênio aqui que iria realmente explicar isso. Fala na variação de tamanho dos elétrons dos átomos, também os elétrons, o que varia no átomo é a quantidade. Diferenças nas velocidades de combustão das soluções salinas dos recipientes, também não vem aqui ao caso, já que todos estão na combustão. Então, o que mais explica esse efeito é a letra A. E a gente já parte aqui para a segunda questão, afinal são 23. Segunda questão, observe o sistema apresentado a seguir. Vou ampliar para ficar melhor a visibilidade. A gente tem aqui um exemplo de destilação, onde um líquido evapora, passa por uma região fria e se transforma em líquido novamente. O que é que fala sobre esse sistema? Diz que ele é indicado para a separação de... A letra A afirma que são de misturas de substâncias iônicas que sublimam com facilidade. Uma das características apresentadas pelas substâncias iônicas são exatamente apresentar elevados pontos de fusão e ebulição, o que não vem aqui ao encontro dessa afirmação. Sem falar que ele usa o termo sublimar e não evaporar ou vaporizar. A letra B fala que é a separação de misturas de substâncias metálicas que sublimam com muita facilidade. Se as substâncias iônicas já não apresentam essas características, substâncias metálicas é que bem menos vão apresentar. Imagina aí, ligas metálicas sublimando facilmente, não faz tanto sentido aqui. Letra C, separação de líquidos de baixo ponto de fusão, mas o que a gente utiliza aqui não é a fusão, mas sim a temperatura de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. Então essa aqui facilmente a gente chega no gabarito, letra D, que diz que esse sistema é indicado para separação de líquidos de alto ponto de ebulição ou susceptíveis à decomposição térmica. Letra D, gabarito aqui da nossa questão. Terceira questão, a imagem abaixo ilustra propriedades de determinada molécula de atômico. O que é que a gente está vendo aqui? A gente pode estar analisando a substância numa fase líquida, devido à proximidade das moléculas, e aqui representando essa mesma substância, só que no estado gasoso, moléculas de atômico. Então, de acordo com essa imagem, a gente pode afirmar corretamente que se trata do nitrogênio que está presente no ar atmosférico em alta concentração.
ele até apresenta, né, essa alta concentração na atmosfera, mas esse frasco aqui com essa coloração e essa característica não seria aplicado ao nitrogênio, ok? O gás nitrogênio ele é um gás incolor. Bromo, que é encontrado na natureza no estado químico elementar. Quem tem essa propriedade de se encontrar na natureza no estado químico elementar e isolado são os gases nobres, e o bromo não faz parte desse grupo. Letra C, nitrogênio, que é extraído comercialmente a partir da água do mar, e isso também é errado quando a gente sabe que a água do mar, entre os principais constituintes está o cloreto de sódio, que por eletrólise a gente pode estar aí tirando o gás cloro, e no caso, se for uma eletrólise aquosa, a gente pode ainda estar falando de gás hidrogênio, mas gás nitrogênio não vem aqui ao caso, não é o gás realmente extraído a partir da água do mar. Então sobra aqui o gabarito letra D, quando fala que é o bromo encontrado no estado líquido, mas que volatiliza com facilidade, se transformando exatamente nesse gás. Então o gabarito dessa questão, letra D. Mais uma questão, a imagem abaixo ilustra uma proposta da dinâmica microscópica que ocorre continuamente em recipiente que contém água e um sólido constituído por átomos de dois elementos químicos, um metálico e um halogênio. Então a gente está falando de uma substância iônica. Vou ampliar aqui o sistema. A gente poderia estar aqui descartando logo de cara dois itens. O primeiro, falar que a solução ela é formada por água e HCl, quando ele diz aqui que é um metal e um halogênio, e hidrogênio não é metal, apesar do cloro ser sim um halogênio. E a letra D, que fala que é a mistura concentrada de sal covalente, mas se ele é formado por um halogênio, não metal, e um metal, o sal aqui é um composto iônico. Então fica em dúvida entre a letra A e a letra C. Quando a gente observa essas imagens, a gente observa que tem a quantidade de sal aqui, uma quantidade de água aqui em volta desse material, né, tanto do cloro como provavelmente o sódio, aqui em dissolução, e ele pergunta qual realmente, né, o que esse sistema ele está representando, ele está ilustrando. A letra A fala numa mistura homogênea de sal e água. E aí, se a gente observar que ainda tem aqui um cristal nesse formato, como se não tivesse dissolvido, faz com que a gente pense aí em duas fases, a sólida e a parte líquida. Então não seria aqui uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea. E a letra C, quando diz que ela é uma solução saturada e muito pouco diluída, ok? Dentre os itens, a gente coloca aqui a letra C, mas eu acredito que seria uma questão aqui passível de alguma observação, quem sabe até de uma anulação, porque quando ele coloca que a minha solução é saturada e muito pouco diluída, isso aqui pode estar remetendo a uma solução que apresenta um único aspecto, ok? Se não fosse o caso de ter aqui essa partezinha ainda num processo de dissolução, eu acredito que o item A ele também poderia ser considerado como correto, mas dentre as opções vamos para a letra C. Mais uma questão, observe o que aconteceu com essa colher metálica constituída por átomos de um único elemento químico quando ela foi utilizada para mexer água morna existente dentro de uma xícara. A colher se derreteu ao ser colocada na xícara por causa de qual fenômeno? Então, se a gente observar, a colher realmente se desmancha quando é colocado nessa água morna, e o que explica melhor essa situação seria a letra A, quando diz o baixo ponto de fusão do metal. Pode ser. Isso porque a gente sabe que a fusão do metal ela é exatamente o momento que ele passa do estado sólido para o estado líquido. Se ele tem baixa temperatura de fusão, o que vai acontecer é que quando ele entrar em contato com água morna, que está a temperatura um pouco maior, esse material ele se transforma em líquido, ok? Então de cara logo o gabarito letra A, certo? E provavelmente esse metal seja o galho, que é um dos metais que só com a temperatura da nossa mão ele já começa a fundir, passar do estado sólido para o estado líquido. Outra questão,
Essa questão pede para a gente analisar o fenômeno, então eu vou aqui ampliar. A gente vê aí um Erlenmeyer. Nesse Erlenmeyer é colocado algum material em contato com um líquido. A impressão que tem é que realmente está aumentando a pressão. Pronto, formação de gás, a gente está vendo aí nas bolhas. E com essa formação de gás, a tampa desse recipiente acaba sendo lançada. Isso caracterizando a presença de um gás. Então, se a gente for observar aqui, dentre as equações, é adequado a representar a reação química que ocorre dentro desse frasco utilizando a seguinte equação. A letra A fala do sódio em água, produzindo hidróxido de sódio mais o gás hidrogênio. Essa reação ela é bem explosiva quando eu coloco o sódio e a água, então já poderia estar tirando a letra A. Acredito que o recipiente não aguentaria tal pressão. A letra B, quando fala num bicarbonato de sódio reagindo com o ácido acético presente no vinagre, produzindo aqui o acetato de sódio, água e gás carbônico. Então, olha, eu já colocaria esse item B como um correto, porque essa reação aqui, para quem já participou da MOPFOG nível 4, sabe que a reação que ocorre é exatamente essa, e é exatamente a produção do gás carbônico que gera essa pressão ao ponto de lançar essa tampinha aqui desse recipiente. Mas vamos analisar os outros tópicos aqui. A letra C diz que é o bicarbonato de sódio produzindo essas substâncias. Tem aqui o gás carbônico, mas você vê aqui a presença de duas substâncias, a parte líquida e essa outra parte que é jogada. Aqui está sofrendo um processo de decomposição, não seria. Enquanto a outra questão, ela também tem a presença do gás carbônico, que é o mesmo gás que impulsiona aqui, só que a gente está vendo aqui a presença de 3 reagentes, e aqui ele apresenta esse líquido em um outro reagente que é adicionado. Então, gabarito dessa questão, a equação que mais descreve esse fenômeno seria a letra B mesmo, ok? Mais uma versão simplificada de um equipamento industrial para separação de misturas é apresentada a seguir. A gente tem aqui um recipiente, aqui representando baixas temperaturas, é como se o gás estivesse entrando aqui e ele se transformando em líquido, transformando em líquido exatamente por baixar essa temperatura. Então, se a gente observar quais tipos de processos realmente ocorrem nesse equipamento, a gente tem aqui letra A, B, C e D. A letra A falando em liquefação do ar, enquanto a letra B fala em destilação do ar. E esses dois nomes se repetem aqui nos outros tópicos. Só que quando a gente fala destilação, é como se fosse o aumento da temperatura. E aqui a gente está vendo algo caracterizando baixas temperaturas. Não seria então letra B, e nem seria também letra D. O processo aqui seria de liquefação. A letra A fala que é liquefação do ar e sublimação fracionada. Mas sublimação seria a passagem direta do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido. E aqui, se ele for realmente uma liquefação, vai ser do estado gasoso para o líquido. Lendo aqui a letra C, liquefação do ar e destilação fracionada para a obtenção de nitrogênio e oxigênio, sendo aqui o gabarito dessa questão. Mais uma, a imagem abaixo representa o fluxograma de um processo industrial que utiliza uma matéria-prima de importância econômica. Considerando as informações apresentadas, o produto 1 e o produto 2 correspondem respectivamente a. Ampliando aqui, a gente vê que a matéria-prima passa por um processo de moagem, depois um tratamento químico, há aqui uma filtração. Dessa filtração, parte fermenta, sofre destilação e retificação, produzindo aqui um produto 2. Quando se fala em fermentação, a gente já lembra aí das produções das bebidas alcoólicas a partir do açúcar. E aqui fala em filtração, evaporação, cozimento, centrifugação e secagem. Então, aqui já dá para lembrar
do nosso açúcar sendo produzido e do nosso álcool aqui tão importante para a nossa economia. Mas vamos ver aqui entre os itens. A letra A fala exatamente suco e etanol hidratado. A letra B, areia e vidro, que não precisaria desse processo aqui de tratamento químico para tal produção. Cloreto de sódio e cloro. Cloreto de sódio e cloro, se a gente pegasse aqui realmente a matéria-prima, seria a água do mar, que não precisaria desse tratamento químico e filtração, seria um processo de evaporação ou quem sabe aí eletrólise, né? Seriam dois processos. E a letra D, amido e cerveja, que apesar da cerveja ter todo esse processo aqui de fermentação, o amido não precisa passar por esse cozimento e nem passa por centrifugação para ser produzido, ok? Então, nesse caso, gabarito, letra A. É uma questão que envolve alguns conceitos aí bem técnicos, alguns conceitos que muitas vezes não se encontram em alguns livros. Então a dica é ver aí em alguns canais como esse aqui, ao Encontro da Química, que apresenta conteúdos que vão realmente ao encontro da química nesses locais, ok? Fica a dica aí para você. Mais uma, a ilustração abaixo mostra dois fenômenos que servem de base para a realização de estudo para avaliar impactos ambientais a partir de características dos átomos de oxigênio. A gente vai ampliar aqui. A gente tem aqui moléculas de água. Só que a gente tem o oxigênio 16 e o oxigênio 18. E aqui 18 e 16, o que está acontecendo aqui seria o que, né? A água evapora e precipita novamente na forma de chuva. Só que uma observação é que a gente está trabalhando com oxigênios que apresentam um número de massa diferente. Tanto que posso nem falar aqui que ele vai ter número atômico diferente, porque se eu estou falando de oxigênio nos dois casos, o mesmo elemento vai ter o mesmo número atômico. Então, estas imagens elas vão exemplificar a possibilidade de estudo sobre variações climáticas utilizando o que? Seria a ressublimação do oxigênio? Ele passar do sólido para o gasoso ou gasoso para o sólido? Não, não é. Seria alótropos do oxigênio? Eu estou falando aqui em ozônio e gás oxigênio? Não. Mas, quando eu coloco na letra C, isótopos do oxigênio, pode ser, porque quem sabe qual é a definição de isótopos, sabe que são elementos que apresentam o mesmo número atômico, no caso, como são oxigênio, todos vão ter o número atômico 8, só que vocês viram na imagem, quando eu ampliei, que tinha oxigênio com massa 16 e outros com massa 18. E isso faz com que eles apresentem massas diferentes, com o mesmo número atômico, sendo aí a definição sim para os nossos isótopos conhecidos, ok? Gabarito, letra C. Dando continuidade, pois são muitas questões, gases de óxido de enxofre do tipo de óxidos de nitrogênio têm sido relacionados como principais constituintes químicos provocadores de efeitos desagradáveis na atmosfera, causando determinados problemas conforme verificado mais diretamente na seguinte ilustração. Então, de forma resumida, quando a gente encontra em uma questão gases provenientes de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, já associa logo ao efeito de chuva ácida. Essas substâncias são responsáveis pelo que a gente conhece como chuva ácida, representado aqui no item A dessa questão. Então já pode partir para uma próxima. O aumento da produção de uma substância gasosa produzida ao ciclo mostrado da figura abaixo pode levar a consequências devastadoras ao planeta. Por isso, há a necessidade de tomadas de medidas urgentes para se reduzir suas emissões para a atmosfera. Uma maneira de diminuir os impactos causados por essa substância consiste em aumentar o quê? Então vamos aqui analisar. A gente tem aqui a representação de uma fábrica, combustíveis fósseis, o homem e aqui no caso a pecuária. Então a gente já poderia estar associando aqui a um efeito muito comum da gente, né? Muito falado aí, que é o aquecimento global. Então, qual maneira realmente
de diminuir os impactos causados por essa substância, que a gente poderia estar falando ou no gás metano, no dióxido de carbono liberado, seria aumentar a quantidade de áreas destinadas à pecuária, já que tem uma vaquinha bem aqui, é errado, porque se a gente aumenta essas áreas destinadas, a gente vai estar diminuindo aí a quantidade de plantas, que faz ao contrário, ela estaria absorvendo o gás carbônico liberado na atmosfera. Letra B, reflorestamento. Pronto, simples assim. Se a gente mantém um reflorestamento, a gente aumenta o número de plantas, a gente aumenta aí a absorção de gás carbônico, evitando esse problema causado por essas atividades aqui representado nessa ilustração, ok? Mais uma. As composições químicas das dietas alimentares dos animais fornecem nutrientes para os seus processos fisiológicos. Essas substâncias provêm de outras moléculas que contribuem para as características morfológicas e para a qualidade de produtos provenientes dos cortes de suas carnes, conforme indicado na figura abaixo. Aqui nessa figura a gente tem os cortes aí de carne muito presente aí em frigoríficos para o cliente saber qual tipo de carne ele está levando para casa. Qual a espécie iônica é muito importante para a formação da composição química das fontes vegetais presentes nas dietas desse tipo de animal, para que ele chegue saudável a esse porte físico e ofereça cortes de qualidade? Para resolver essa questão, dois tópicos aqui bem importantes a destacar. Quando ele fala cortes de suas carnes, onde a gente lembra aqui proteínas, e quando ele fala aqui fontes vegetais. Os vegetais, eles são associados ao ciclo do nitrogênio presente aí no nosso planeta. São eles que pegam o nitrogênio da atmosfera, acabam transformando em nitritos, nitratos, por meio de algumas bactérias também que fazem parte desse processo, liberando o gás nitrogênio novamente. Então assim, e esse nitrogênio ele está presente aí nos nitratos, que podem ser convertidos em aminoácidos, e os aminoácidos que podem se ligar por ligações peptídicas, formando a proteína, que é exatamente associada à carne. A carne, no caso aqui desse animal. Então eu diria que dentre as espécies aqui, entre cloreto, nitrato, clorato e fluoreto, eu diria que a letra B é o gabarito, por ser a única aqui associada ao nitrogênio presente tanto nessas fontes vegetais, como também aqui de fundamental importância aqui para os cortes de qualidade das carnes aqui presente, ok? Então gabarito, letra B. Outra questão, assim que a solução foi derramada sobre aquele pedaço de carne, a pessoa fechou os olhos e fez uma careta. Pode? Não doeu nada, não fez mal, pelo contrário, ela perdeu foi a chance de ver as bolinhas espumantes que foram produzidas em decorrência da decomposição de uma das substâncias presentes no líquido. Então, diante dessas informações, qual seria realmente a substância aqui que vai sofrer esse processo de decomposição? Quando falo hidróxido de sódio, não seria porque o hidróxido de sódio da soda está no estado sólido. E com certeza iria, se tivesse numa solução, ela iria sim doer bastante, ok? Então descartaria logo a letra A. A letra B fala do peróxido de hidrogênio presente na água oxigenada. Quem já fez uso realmente de água oxigenada sabe, em ferimentos, que quando você coloca exatamente para matar algumas bactérias ali presentes, ele faz exatamente essas bolinhas, né? Sendo aqui o gabarito da nossa questão, mas como a gente está analisando todos os itens, a letra C fala em ácido clorídrico, com certeza iria doer bastante, e a letra D, quando fala em etanol, poderia até ser que ele não causasse muito problema se não tivesse algum corte. Tendo o corte, com certeza iria causar algumas dorzinhas aqui desconfortáveis, ok? Então, dentre as opções, quando se fala em decomposição, o etanol não sofreria esse processo de decomposição, a gente não fica aqui com dúvida de que o gabarito realmente é a letra B. A água oxigenada, quando é colocada na carne, sofre esse processo de decomposição, formando aqui as bolinhas espumantes, que são exatamente as moléculas de oxigênio. Mais uma questão, utilizamos diferentes sentidos em nossas atividades diárias, conforme retratado na cena abaixo, extraída de um filme protagonizado pelo ator Ed Murphy.
Aqui não deu para pegar o GIF, mas ela está fazendo uso de um perfume. E quando fala aqui na percepção sensorial destacada nesta animação, é causada por interações provocadas por substâncias que contêm ligações químicas predominantemente de quais tipos? Se facilmente ela evapora, isso é uma característica de substâncias moleculares, certo? Substâncias covalentes que não apresentam uma interação tão grande entre as moléculas. Observando aqui as nossas ligações, as metálicas não seriam, até mesmo porque não estaria nesse estado gasoso, com certeza. E quando ele coloca substâncias covalentes iônicas aqui, fortes e fracas, covalentes são realmente as ligações que apresentam uma menor interação entre as moléculas. Então seria aqui o que justifica esse perfume aqui na mão do ator Ed Murphy, ok? Gabarito letra A. Mais uma questão, essa é a 15ª, quando ele coloca o seguinte: esta joia foi um presente oferecido pelo rei Luís XVIII à sua sobrinha. Ela é composta por 1031 diamantes cravejados em prata. No centro do diadema há uma grande esmeralda. Está aqui a fórmula dessa esmeralda, quase quadrada, muito fina, de 15,93 quilates, cercada por uma moldura de 18 diamantes, acompanhada por 40 outras esmeraldas cravejadas em ouro. Esse objeto, descrito no texto, é composto por... Vamos destacar aqui o que ele fala. Ele coloca prata, fala em prata, fala na esmeralda, que é composta exatamente por essa fórmulazinha aqui, representada por essa fórmula, e ainda fala aqui em diamante. Onde está aqui? Diamantes, ok? Então, se a gente for falar realmente nessa composição, seria aqui uma substância simples metálica, a prata? Sim. Seria aqui uma das formas isotópicas do carbono, diamante? Isotópicas ou alotrópicas? Então, descarta a letra A. Não seria a letra A, eu vou tirar aqui para aumentar um pouco a visibilidade. A letra B fala substância composta metálica. Não, a gente viu que a prata é uma substância simples. Então, sendo a prata uma substância simples, seria a letra D, quando diz que composta por uma substância simples metálica, no caso a prata, uma das formas alotrópicas do carbono, carbono diamante, e um tipo de mineral de berílio. Sim, né? Então a gente já chega aqui no gabarito da nossa questão, letra D, ok? Que mais representa aqui esse presente caríssimo dado aí pelo rei Luís à sua sobrinha, ok? Duquesa Angoulême, Maria Teresa Carlota de França. Mais uma questão. O esquema abaixo ilustra um processo para a produção de determinado refrigerante. Vamos ampliar. A gente tem aqui o tratamento de água, mistura, xarope simples, açúcar, passo por aquecimento, filtração, refrigeração, mistura, diluição, carbonatação, engarrafamento, aditivos. Tem vários outros materiais que podem ser acrescentados a esse esquema. Mas um aqui me chamou a atenção quando ele fala em carbonatação. Carbonatação vem do ácido carbônico, exatamente aquele que vai dar o gás ao refrigerante, como ele coloca bem aqui. E quando ele fala de refrigerante, né, considerando essas características, eu posso dizer que o refrigerante é uma substância o quê? Substância ácida, ok? Todo refrigerante, só em apresentar o gás carbônico, já se caracteriza aqui por uma bebida ácida, sem falar os de sabor escola, que fora esses ainda apresenta ácido cítrico e ainda apresenta ácido fosfórico para disfarçar um pouco o doce do caramelo presente no refrigerante. Mais uma, a radiografia é uma técnica por raio-x não invasiva e extensamente utilizada para verificar a preservação de ossos e, como apresentado na figura abaixo, o posicionamento dos dentes. O imageamento, a imagem formada, é produzida quando a radiação não barrada incide sobre um filme revelador. Ok? Eu vou tirar essa parte aqui.
botar aqui a imagem, aqui um raio-x, tipo uma panorâmica, né, dos dentes aqui, quem sabe para aplicação de algum aparelho ortodôntico depois. E ele pergunta: por que o imaginamento acima permite a visualização do contraste entre os tecidos? Por que é possível realmente a gente identificar os ossos aí presentes entre tantos tecidos que tem no nosso rosto? A letra A fala que os raios-x são barrados facilmente por átomos de massa atômica elevada, como cálcio e fósforo, presente aí, fosfato de cálcio, né, no nosso osso, nos nossos ossos, pois a seção de choque será maior quando comparada com átomos que formam os músculos, como carbono e oxigênio. Faz sentido aqui essa letra A. Vamos ver aqui a letra B. Os raios-x são barrados pelos músculos, tornando branca a área associada aos ossos. Não faz sentido, tá? Que se fosse barrado pelos músculos, não daria nem para ver o que ele coloca aqui, né? A parte branca associada aos ossos. A letra C, átomos com número atômico baixo, como carbono e oxigênio, barra mais eficiente. Se barrasse, não teria essa leitura dos dentes como está aí nessa imagem. Então, letra C também não seria. Letra D, os raios-x têm uma trajetória modificada por conta dos elétrons, e quando a gente fala em raio-x, a gente está falando de energia nuclear, nada a ver com essa camada eletrônica do átomo, ok? Então, realmente, a letra A ela é o gabarito dessa nossa questão. Mais uma questão. Leia o poema abaixo, Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amônio, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Bem profundo esse poema, mas quando ele coloca o texto apresentado faz menção sobre o que? Seria a interferência do rutênio na escuridão da noite. Quando fala rutilância aqui, ele está falando no brilho, né? Quando ele fala monstro de escuridão e rutilância, eu acho que eu já vi alguma questão falando exatamente das propriedades do carbono, a forma alotrópica do carbono, que é no caso grafite e diamante, rutilância. Não tem a ver com o rutênio aqui colocado na letra A. Composição do cabelo ser principalmente inorgânica também não faz sentido, já que temos proteínas aí presentes no nosso cabelo. Alguns dos componentes de matéria-prima dos seres vivos, vamos ver a letra D, alguns constituintes químicos do sangue. Dentre as opções, a que mais representa é exatamente a letra C, quando fala nos componentes presentes na matéria-prima dos seres vivos, exatamente o carbono, o amoníaco, é que vai dar origem aos aminoácidos, proteínas. Isso é muito falado quando a gente estuda a composição da atmosfera no tempo primitivo. Mais uma questão. Em um dos episódios, o Mr. Make realizou uma pintura mágica feita com giz de cera e tinta à base de água. Ele colocou moldes plásticos sobre uma folha de papel branco e riscou suas respectivas áreas internas com giz branco. Em seguida, com um pincel, pintou toda a folha com a tinta azul, conforme ilustrado abaixo. Então, vou ampliar aqui a imagem. Ok, com o molde ele pintou a parte interna, depois passou o pincel azul. E a gente observa aqui que tem uma parte que realmente não fixou a tinta à base d'água. Baseado em qual fenômeno químico foi possível criar essa pintura? Se a tinta realmente não absorveu aqui o papel onde tinha giz de cera, a gente está falando aqui em polaridades diferentes. Quando se fala em polaridades, a gente sabe que semelhante dissolve semelhante. Substância polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então a letra A, quando ele coloca na sobreposição dos componentes do giz de cera hidrofílico e da tinta hidrofóbica, está errado. A tinta é a base d'água, não seria isso.
na não miscibilidade dos constituintes do giz de cera hidrofóbico e da tinta hidrofílica, ok? Essa seria o gabarito aqui dessa questão. Mais uma questão, essa agora a última dessas objetivas, das 20 objetivas. Analise a imagem abaixo que traz uma proposta de experimento de condutividade elétrica para uma solução aquosa de cloreto de sódio. A água, quando é adicionado sal, essa solução passa a conduzir, tanto que o sal realmente ele forma com água uma solução eletrolítica. Os eletrodos desse sistema são confeccionados com um tipo de material cujo constituinte químico é melhor representado por... Se a gente observar dentre as substâncias aqui representa a substância molecular, aqui também representa a substância molecular e aqui também a substância molecular. O único que tem realmente aqui uma forma cúbica, característica aí desse material, é exatamente a letra A, ok? Você não precisa nem saber qual é o elemento, mas aqui, se a gente for interpretar, é como se a gente estivesse falando aqui de álcool e água, aqui só de água e aqui do gás oxigênio, né? E nenhuma dessas três substâncias realmente vai fazer com que haja condução dessa corrente elétrica. Então, gabarito, letra A. Concluímos aí as 20 questões objetivas, agora a gente vai fazer uma análise rápida dessas três aí descritivas, né? Bem rápida para o vídeo não ficar tão extenso. Observe o fenômeno que ocorre com a vela na animação representada a seguir e pede para propor uma explicação para o fenômeno observado. Aqui eu coloquei a imagem, mas olhando nesse GIF aqui, nesse link que colocou, a vela ela é apagada, solta aqui uma fumaça, essa fumaça ela volta até uma fonte de calor, alguém acende e a fumaça pega um fogo aí, acendendo novamente a vela. Então, qual seria realmente a explicação para esse fenômeno observado? O que acontece é o seguinte, você observa que quando a vela está acesa não solta fumaça, porque realmente o material, a parafina, ela é totalmente convertida num gás carbônico, ou monóxido de carbono, ou carbono, dependendo do tipo de combustão, se é completa ou incompleta. Mas quando você apaga, por algum instante, a parte da parafina ela vaporiza. E a parafina é uma substância inflamável, então é por isso que aquela fumaça constituída de parafina, ela acaba acendendo novamente a vela. Já a 22 tem um texto aqui trazendo cachaça não é água, uma marchinha de carnaval, e sobre esses dois aqui, eu acredito cachaça e água, ele pede para explicar as principais diferenças entre os dois materiais que são destaque nessa letra. Só observar aqui, leia a letra da marchinha, cachaça não é água, e resolva as proposições abaixo. Em cada resolução, utilize em suas argumentações conceitos científicos associados às características e propriedades da matéria, átomo, elemento químico, substância, mistura, densidade, e imagens para ilustrar suas discussões. Então, quando pede aqui na letra A explicar as principais diferenças entre os dois materiais que são destaque nesta letra, falando de elemento, a água H2O e a cachaça, que é um dos principais constituintes, é o etanol, C2H6O. Poderia ser citado isso aí como uma das características. Na letra B, para cada um desses materiais destacados na letra, propõe um procedimento para separar o principal constituinte o principal constituinte químico. Se eu quero tirar o etanol da cachaça, eu poderia estar promovendo uma destilação fracionada, já que eu estou falando do líquido em líquido. Então, por meio de destilação, tem como eu colocar esse álcool a uma temperatura de 78, passar por um condensador e voltar à fase líquida, constituindo aí o nosso processo de separação. E a letra C pede para discutir os impactos ambientais, econômicos e sociais relacionados a cada um desses materiais destacados no texto. Então, de maneira bem resumida, se eu falo aqui do etanol, presente aí na cachaça, impacto ambiental, ele acaba sendo produzido da matéria-prima cana-de-açúcar. O plantio da cana-de-açúcar faz com que aquele solo fique muito pobre, porque trata-se de uma monocultura. Quando fala em processos econômicos, a produção do etanol, ele realmente, por estar presente no combustível, ele acaba alterando aí ou colaborando para os efeitos econômicos e sociais, quando a gente associa o uso de cachaça a muitos problemas presentes aí em alguns lares, né, em algumas famílias. Então, vamos aqui para a questão 23,
já deve estar bastante extenso esse vídeo. Uma montagem para simulação de efeitos especiais de cenas de filme de ação é mostrada no vídeo abaixo. Aqui esse carrinho ele sobe essa rampa, tem aqui tipo uma vela de aniversário que quando encosta aqui, né, nessa superfície do balão, há uma combustão do gás ali presente. Aí ele pede para, utilizando equações de reações químicas, em seus argumentos, propõe uma explicação para o fenômeno observado. Se teve realmente uma combustão é porque esse gás presente aqui ele é um gás inflamável. Agora, quando ele pede aqui para utilizar uma equação, o que eu achei esquisito é porque ele não fala nada aqui sobre qual é a substância que está presente. Ok? E tem vários gases aí que são classificados como inflamáveis. Eu poderia estar falando do propano, do metano, do butano, que são gases inflamáveis. Olhando nesse endereço, eu vi que se falava do hidrogênio. Eu acredito que essa questão poderia ter aqui colocado, né, alguma informação sobre isso. Se fosse realmente o hidrogênio, a equação que melhor representaria esse fenômeno seria dizer aqui que o H2, que é o que representa o hidrogênio, ele reage mais o oxigênio, que é quem possibilita aí a combustão, produzindo água na forma de vapor e a energia percebida aí na explosão desse balão. Okay? Essa seria, mas é como eu falei, aqui não está tão claro, pelo menos anunciado, pelo que eu vi, não está tão claro qual desses materiais realmente foi utilizado. Okay? Pode ser que alguém possa até questionar a resolução desse item. Então é isso, chegamos aqui ao final de mais um vídeo, final dessa resolução que envolveu aí 23 questões, muita paciência, muita dedicação, mas são exatamente esses dois critérios aí indispensáveis quando a gente quer trabalhar, construir conhecimento. Tchau, tchau, até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.